Então, gente, no vídeo de hoje, a gente vai falar não só do segundo episódio de House of Dragon, que a gente acabou deixando passar por problemas técnicos, mas a gente também vai falar do terceiro, que acabou de sair. Na verdade, a gente vai só fazer, a gente vai dar, assim, uma passada por cima, né, do segundo episódio, porque eu acho que o terceiro foi mais emblemático, né? Então vamos lá, o que a gente viu aí no segundo episódio? No segundo episódio, primeiro a gente teve finalmente a abertura, né, da série, uma abertura bem legal, bem diferente, a gente gostou bastante, e a gente teve aí as questões que começam a atingir o reinado do Viserys, né, que foi aquela região de Stepstones, né, que estava sendo dominada pelo engorda caranguejo, e isso está trazendo muitos prejuízos, né, para o reino. E a gente também tem aí toda aquela questão do casamento do rei, porque o rei ficou viúvo e os seus conselheiros indicam que ele se case, porque isso vai fortalecer o seu reino, e aí a gente tem propostas diversas, né? O Corlys oferece a filha dele, que tem só 12 anos, para unir as casas e fortalecer o reino. E a gente também tem, por sua vez, outras, né? Outras opções, mas o rei acaba optando pela filha da mão do rei, pela Alicent, o que faz com que não só o Lord Corlys, mas a própria Rhaenyra, né, que tinha a Alicent até então como uma grande amiga, eles ficam revoltados. A gente também tem o Daemon nesse episódio também, que ele resolve irritar, né, o seu irmão, e resolve pegar o ovo do dragão, que seria do filho do Viserys, dizendo que ele vai colocar no berço do filho dele. Isso também gera um conflito, quase sai uma briga, mas a Rhaenyra aparece, contorna tudo, né? E essa questão se resolve temporariamente, né? Outra coisa que a gente nota nesse episódio é que com essa decisão do rei de não aceitar a proposta do Lord Corlys, ele começa a se aproximar do Daemon, né? Faz uma parceria com ele justamente para que eles tomem essa região de Stepstones, né? Porque o Corlys já tinha perdido navio e tripulação, enfim, e o rei até então não tomava uma atitude drástica. E aí ele resolve se unir ao Daemon justamente para que eles tomem a atitude que o rei não estava tomando. Então, assim, é basicamente o segundo episódio, sabe? Essas intrigas da corte, né? Tudo meio que acontece por trás, enfim. Então, a ação mesmo a gente vai ver agora no terceiro episódio. Sim, tem uma cena de abertura do primeiro episódio que é na Baía de Stepstones, né? Onde mostra os soldados de Westeros sendo devorados por caranguejos, né? Já no terceiro episódio, a abertura é novamente na Baía de Stepstones. Aí você vê um soldado ali do exército Targaryen, né? Que ele está sendo meio que crucificado ali na madeira e sendo dado aos caranguejos, né? Para virar comida. Isso. Aí nesse momento, em contraponto, né, à abertura inicial do segundo episódio, já aparece o Daemon ali, né, com um dragão e fazendo aquele holocausto, né? Porque o Daemon é a personificação do mal ali, né, cara? O nome dele, cara, eu gosto muito do personagem dele. Olha, depois do episódio 3, eu estou assim, no momento, eu estou preparando meu pano para passar pro Daemon, porque eu gostei muito dele nesse terceiro episódio. Eu gosto da característica que o ator deu pro personagem, né? Assim, é óbvio que ele é um sociopata, que tem um alter ego muito inflado, né? Por exemplo, naquele momento, quando tem uma reunião ali entre o Lord Corlys, o filho e o irmão do Lord Corlys, né? Ele conversando sobre como tomar a ilha de Stepstones. Aí, enfim, ele recebe a carta do rei, né? Falando que receberia tropas para prestar auxílio nessa guerra, né? Stepstones. Mas isso, como ele tem um ego hiperinflado, né? E ele já tá nessa guerra há 3 anos, né? Para poder ter um respaldo de um mérito de vencer uma guerra, sabe? Para poder almejar um reinado. Aí isso excita a ira dele, né? Ao ponto dele pegar ali o cara que tá entregando a mensagem, né? E dar capacitadas nele, né? Depois... Sabe que eu acho que foi o gatilho, foi porque ele leu logo em seguida, né? E logo em seguida a gente escuta, né? O rei, o que o rei escreveu na carta para ele. E aí o rei fala assim: eu não gostaria de vê-lo
eu esqueci o termo correto, mas ele assim, deu a entender que ele não gostaria de vê-lo perdendo, né? Que ele iria ao socorro dele porque não gostaria de vê-lo fracassar. Acho que foi isso. E isso, nossa, isso revoltou ele. Eu acho que foi isso que revoltou. Verdade. E assim, 3 anos de guerra para tentar almejar um reinado, agora que o rei já tem um sucessor, né, de 2 anos, mas... Essa parte é interessante porque a gente também começa, logo depois, né, dessa cena inicial que você falou, né, em Stepstones e tal, a gente já vai para uma cena do Viserys comemorando o 2º ano do seu filho, né, o filho com Alicent, né, o Aegon II. E, enfim, ali isso já está alimentando praticamente o reino de que ele vai passar, né, a sua sucessão para o Aegon e não para a Rhaenyra, né? Vai tirar a sucessão que ele deu para a Rhaenyra e passar para o Aegon. E isso já está, assim, criando outras intrigas palacianas, né? Isso é que vai dar o tom da próxima fase, né? Justamente essa briga pelo poder, por quem vai suceder o Viserys. Por isso que eles têm que bater nessa tecla mesmo, que o Viserys acabou tendo o primeiro filho homem dele, né, com Alicent, e ela está grávida também. Outro ponto interessante é que mesmo assim ela já está grávida, e isso não é nenhum spoiler, mas essa segunda criança que ela está esperando também vai ser um menino. Então, assim, isso vai fazer com que as pessoas que não querem, né, que aquela tradição do rei seja mudada, vão ficar todos contra a Rhaenyra, né, mesmo tendo ela sido a escolhida pelo rei como sua sucessora. Outra coisa interessante é que em toda essa questão de sucessão e tal, e que várias pessoas, o Lannister quis desposar a Rhaenyra. Depois o rei estava conversando com um outro conselheiro, e esse conselheiro indicou que uma possibilidade seria justamente o filho do Lord Corlys, né, que fortaleceria as casas. E aí vem o mão do rei e faz uma proposta diferente. Ele diz: não precisamos ir para longe. Por que não dê a mão da Rhaenyra em noivado pro irmão dela, de 2 anos? Enfim, é interessante porque isso era um costume, né? Entre, assim, na época medieval, isso também podia ser um costume, essa coisa do parentesco, de tentar manter o poder, né? Claro que, assim, entre irmãos, no caso eles são meio irmãos, né? Então talvez não fosse tão contraindicado. Mas enfim, na época medieval isso de certa forma às vezes acontecia entre primos, tios e sobrinhos, né? Até um certo momento, às vezes a igreja não interferia nessa questão. Enfim, eu achei esse outro ponto interessante, né? Porque era justamente para manter o poder concentrado ali entre os Targaryen. Perfeito. Fora toda essa dose de incesto que tem na família Targaryen, eu acho que a cena mais legal ali mesmo fica pro final, né? Sim, eu achei assim a cena fantástica, porque você viu que não teve diálogo, né? Não teve diálogo nenhum. Depois que o Daemon recebe a carta do irmão dizendo que vai ajudá-lo para que ele não fracasse na empreitada, ele se revolta e ele sozinho pega lá uma jangada, um barquinho, vai até a beira da praia, finge que vai se entregar, né? E de repente, cara, ele encarna ali o próprio Sayajin e começa a matar todo mundo. Eu achei aquela cena fantástica. E você percebe que o engorda caranguejo, né? Ele fica olhando de longe, mas ele sempre olha pra cima pra ver se o dragão não vem, né? Ele tá sempre ali esperando que o dragão apareça em algum momento, o dragão do Daemon. Mas, enfim, ele luta sozinho por um bom tempo. E depois, né, quando ele tá quase ele leva 2 flechadas, aí sim vem a cavalaria, né? Vem o exército do Corlys, vem os dragões e finalmente ele consegue, né? Ele vai atrás do guarda-caranguejo e vem arrastando uma parte do corpo, né? E totalmente lavado de sangue. Você vê o olhar assim psicopata dele. O Daemon encarnou bem assim, esse personagem insano, mal, ambicioso, né, pelo poder. Agora vamos ver, né, o 4º episódio, provavelmente depois desse feito, né, porque assim, são 3 anos, né, de batalha ali em Stepstones contra o Exército Livre. Agora que ele finalmente conseguiu o feito de derrubar o engorda caranguejo, né, parece que os feitos dele serão necessários, né, para almejar o Trono de Ferro. Aí é isso.
Ou pelo menos para tentar uma proximidade, né, com o Viserys, uma reaproximação, né? Bom, sinceramente, eu só espero que mais pra frente conte um pouco sobre mais a história Targaryen, fale um pouco mais sobre, sabe, a mitologia em si, né? Porque eu acho que tá devendo bastante, tá numa insistência meio chata, né, sobre esse lance de sucessão, principalmente aí nesse foco incessante e cansante, né, em cima da Rhaenyra. Pra mim deu uma enjoada nesse terceiro episódio, mas Daemon tá aí, né? O nome do cara é próximo à palavra demônio, então já gostei dele. Eu espero que ele venha fazer o mal aí na terra de Westeros e quem sabe aí derreter o Trono de Ferro. Mas é isso, eu senti um pouco que o rei também tá ficando meio biruta da cabeça, mano. Não sei se aquelas cóleras dele, né? Porque parece que tá tendo... Assim, nos 2 episódios, tanto no primeiro quanto no segundo, ele aparece com algumas feridas, né? Provavelmente de estar sentado naquele trono. Mas é isso. Eu espero loucura, sangue e fogo. É nóis. Pra cara. Cara, vai lá, Morgulhos.